Olá, que é o professor Jonas Almeida, professor de Física. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da dilatação térmica superficial e linear dos sólidos, ok? Esta é a aula de número 22. Vamos resolver os exercícios de fixação P31 e o P32 sobre a dilatação térmica linear e superficial dos sólidos. Na última aula, nós tivemos a oportunidade de resolvermos o exercício de número P29 e o exercício P30. Nesta aula, nós iremos resolver o exercício P31 e o P32. Vamos iniciar, portanto, pelo exercício P31. Este exercício ele diz o seguinte, vamos lá. Um pino cilíndrico de alumínio, ele está dando aqui, olha, entre parênteses, beta igual a coeficiente de dilatação superficial, que é igual a 4 vezes 10 a menos 5. Então está dizendo que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial do alumínio, vale 4 vezes 10 a menos 5. Ele tem o raio, esse pino tem um raio de 20 milímetros, ok? A 20 graus Celsius, ponto. Aí ele pergunta, a que temperatura ele deve ser resfriado, para se ajustar exatamente num orifício de raio de 19,988 milímetros. Pessoal, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que tem um pino, que ele tem um raio de 20 milímetros, e ele está inicialmente, um pino de alumínio, está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí é desejável colocar este pino num orifício, num furo que tem 19,988 milímetros. É claro que esse pino de 20 milímetros ele não vai entrar no orifício, em condições normais, ele não vai entrar no orifício de 19,988 milímetros, tá certo? Por quê? Porque o raio dele é maior. Um raio de 20 aqui é um raio de 19,98 aproximadamente. Ele não vai entrar. Então, o que vai acontecer aqui? Ele está inicialmente a uma temperatura de 20 graus. Então, para que esse pino caiba nesse orifício de 19 milímetros, tá certo? 19,988, a temperatura deve ser resfriada, ok? Olha só, a temperatura inicial de 20 milímetros, ela tem que diminuir a temperatura, de maneira que a temperatura tem que baixar. Porque uma característica dos sólidos é o seguinte, quando a temperatura é baixa, os sólidos diminuem de comprimento ou diminuem de volume, tá certo? Então, se a temperatura desse pino de alumínio baixar, ela vai diminuir de tal maneira que vai chegar a um valor igual a 19,988, e aí este pino aqui, com este diâmetro, depois dele ser resfriado, ele vai ser colocado, vai poder entrar neste orifício, ok? Então, o problema está pedindo o seguinte, a que temperatura ele deve ser resfriado? Tá certo? Ele está numa temperatura de 20 graus. Qual é a temperatura final dele? A temperatura após o resfriamento. É isso que o problema está pedindo. A que temperatura ele deve ser resfriado? Ele deve ser resfriado até 10 graus? De 20 graus até 10 graus? De 20 graus a 5 graus? De 20 graus a 1 grau? Ou de 20 graus a 0 graus? De 20 graus a 5 graus negativos, a 10 graus negativos, a 20, 30 graus negativos. Qual é a temperatura que ele deve ser resfriado para poder caber neste orifício que tem um raio de 19,988 milímetros, ok? Então, aqui eu vou fazer o desenho do pino aqui só para a gente saber o que está acontecendo. Pessoal, é um pino assim, ó, um pino, é lógico que é um exemplo aqui hipotético, mas é um pino. Os pinos, geralmente, eles têm uma cabeça aqui, é um parafuso, né? Aqui. É um pino, ok? Então, se eu pegar aqui, ó, realizar um corte bem aqui nesse pino e olhar
assim, olha, tá certo? Olhar nesse sentido, o que eu vou enxergar aqui? Eu cortei, eu vou olhar aqui, eu vou verificar aqui uma seção. Como aqui está falando em raio, pessoal, então a seção circular a seção desse pino é uma seção circular. É um pino que ele tem uma seção circular. E o raio deste pino é essa distância, do centro até a extremidade. O raio inicial desse pino é de quanto? É de 20 milímetros. 20 milímetros, ok? A este pino ele está inicialmente a uma temperatura inicial de quantos graus Celsius? De 20 graus Celsius, ok? Veja bem, esse pino ele vai ser aquecido. Aquecido não, ele vai ser resfriado. De maneira que essa seção aqui ela vai diminuir de tamanho. Então, quando a seção diminui, o raio diminui também. Então, aqui numa outra situação aqui, olha, esse pino ele vai diminuir um pouco, tá certo? Agora eu vou ter aqui o raio final dele. O raio final dele, depois de ser resfriado, ele vai ser quanto? Vai ser 19,988. O raio dele vai diminuir para 19,988 milímetros. Ok? De maneira que quando o raio diminui para 19,988, eu vou poder colocar este pino num orifício aqui, olha, que tem um raio também de 19,998, ok? Esse aqui é o orifício. Um orifício, tá certo? Então, pessoal, eu vou pegar os dados agora para mim resolver esta questão, ok? Então, o que é que o problema me dá inicialmente, pessoal, de informação? Ele me diz o seguinte, que primeiramente ele me fala que é um pino de alumínio, cujo o coeficiente de dilatação superficial, ele está me dando aqui o valor do beta, portanto. Então, ele me dá aqui, vou colocar aqui os dados, tá? Vem aqui nesta posição, eu vou colocar aqui os dados. É-me fornecido o valor do beta. Lembrando que o beta é o coeficiente de dilatação superficial. 4,0 vezes 10 elevado a menos 5. Graus Celsius, tá certo? Graus Celsius elevado a menos 1. É o valor do coeficiente de dilatação superficial. Ok? Em seguida, o problema me dá o que, pessoal? Me dá o raio inicial deste pino. O raio inicial dele é igual a quanto? É igual a 20 milímetros. 20 milímetros é o raio. A temperatura inicial é uma temperatura inicial de quanto? De 20 graus Celsius. Ok? Esse pino ele é resfriado, tá certo? Ele vai ser resfriado. Então, o diâmetro dele, aliás, o raio dele vai diminuir, o raio final dele será de 19,988 milímetros, para que ele possa caber neste orifício aqui, ó, neste furo, tá certo? Aqui eu fiz errado, tá? Porque quando a gente coloca esse símbolo, quer dizer que isso aqui é uma área, e na verdade não é uma área, é um orifício, tem um furo. Então eu vou apagar logo aqui, tá? Pronto, apaguei, porque isso aqui é um furo, não é uma seção transversal, ok? Ok, veja bem aqui. Eu quero saber, pessoal, veja bem, eu tenho aqui um raio inicial e tenho um raio final. Então aqui eu tenho como descobrir qual foi a variação do raio deste pino. A variação do raio é sempre raio final menos o raio inicial. Toda variação é sempre o valor final menos o valor inicial, ok? Quanto é o raio final, pessoal? Veja bem, o raio inicial é 20,
ele sofreu um resfriamento, o raio final foi para 19,988. Então, o raio final é 19, opa, 19 mesmo, 19,988 menos o raio final, que é 20. Tá certo? Vou trazer esta informação para cá, para que eu possa continuar o cálculo aqui. Qual é a variação do raio deste pino? A variação do raio é 19,988 menos 20. Veja bem, aqui é uma subtração. 19,988 menos 20, subtração. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu vou subtrair 20 menos 19,998. Quanto é 20? 20 menos 19,988. Vou colocar uma vírgula aqui. E na mesma direção aqui, eu vou colocar 0 aqui na primeira parcela. Tá certo? De maneira que eu vou fazer 10 menos... Aqui é 0, empresta 1 para cá. Fica 10. 10 menos 8 é igual a 2. Aqui emprestou para cá, ficou 10. E aqui era 10, emprestou para cá, ficou 9. 9 menos 8 é igual a 1. Tá certo? E aqui, era 10, emprestou para cá, ficou 9. 9 menos 9 é igual a 0. Aí, vírgula. Aqui, é 2, eu empresto 1 para cá, fica 10. 10 menos... Aliás, é 2 aqui, eu empresto para cá, ficou 10. Só que daqui eu emprestei 1 para cá, Aqui ficou 10, aqui ficou 9, e aqui ficou 9 também, porque eu emprestei. Então, 9 menos 9 é 0. Aqui é 2. Emprestei 1 para cá, ficou 1, ou menos 1 é 0. Não adianta eu colocar 0 aqui, tá? Porque vai ficar 0,012. Não tem sentido eu colocar 2 zeros aqui, tá certo? Então, é 0,012, né? Só que eu vou ter que apagar aqui, porque eu vou ter que, primeiramente, explicar para vocês uma questão do sinal. Tá certo? Pessoal, veja bem. Eu tenho aqui, 19, alguma coisa, menos 20. Subtrai e dá o sinal do mar. E, quem é o maior, 19 ou é o 20? O 20. Então, o resultado vai ser um resultado negativo. Qual é? É 0,012. Então, teve uma variação para menos, tá certo? Uma variação para menos, por quê? Porque o pino, ele foi o quê? Ele foi aquecido, esse pino. Tá? Ele foi aquecido, esse pino. Então, aliás, desculpa, ele foi resfriado. Ok? Ele foi resfriado. Então, como ele resfriou, então diminuiu, houve uma variação para menos. Diminuiu o raio deste pino aqui, olha. O raio dele diminuiu. É por isso que aqui nós obtivemos uma variação do raio, uma variação negativa. Tá certo? Uma variação negativa. Agora, nós vamos aplicar a fórmula da dilatação linear. Qual é a fórmula da dilatação linear? ΔL é igual a L0 alfa delta θ. L0 é igual a... Aliás, ΔL é igual a L0 alfa delta θ. É a fórmula da dilatação linear. Aí você pergunta para mim, professor, por que o senhor vai aplicar a fórmula da dilatação linear se o problema está falando aqui em dilatação superficial? Repare bem, ele está falando da dilatação superficial, mas o fenômeno que está ocorrendo aqui é uma dilatação linear, tá certo? Por quê? Porque ele não está falando em metro quadrado, tá certo? Eu uso o beta quando é falado em área, em metro quadrado. Ele está falando em raio. E raio é o que é? O comprimento linear, tá certo? Quando a gente fala raio de uma circunferência, raio de um círculo, é um comprimento linear, é um comprimento em somente uma dimensão. Ok? Então é a fórmula da dilatação linear. Mas aí você pode perguntar, professor, não está sendo usado o alfa aqui? E aqui eu não tenho o valor do alfa, eu tenho o valor do beta. Como é que eu faço? Veja bem, você já expliquei para os senhores o seguinte, que o beta é igual aqui a 2 vezes o do alfa.
Então, se beta é igual a 2 vezes o alfa é igual a metade do beta, ou seja, é o beta dividido por 2. Então, para mim determinar o valor do, do alfa, eu tenho que pegar o valor do beta, que é fornecido, eu vou pegar o valor do beta e vou dividir por 2. O beta, pessoal, está aqui, olha, o beta é 4 vezes 10 a menos 5. 4,0 é a mesma coisa que 4, ok? Então, eu vou pegar esse valor do beta, que é 4 vezes 10 elevado a menos 5, eu vou dividir por 2. Por que, que eu vou dividir por 2? Para me encontrar o valor do alfa. Então, veja bem, olha aqui, ó, quanto é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o resultado será 2 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho, pessoal, que o valor do alfa é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5, o quê? Graus Celsius elevado a menos 1, porque é a unidade do valor do alfa. Terminou a conta? Não. A conta ainda está na metade, entendeu? Porque o problema não pediu o valor do alfa, ele está pedindo a que temperatura ele deve ser resfriado para que se para se ajustar exatamente a um orifício de 19,998. O que está pedindo, pessoal? Ele está pedindo que a temperatura final, olha só, ele estava aqui, olha, numa temperatura inicial aqui, tá certo? Uma temperatura inicial, ele foi diminuindo a temperatura, foi diminuindo até chegar a uma temperatura final. E nessa temperatura final, o raio estava com um comprimento de 19,988. Esta temperatura final que eu quero determinar, ok? Agora nós vamos para a próxima página para nós concluirmos este cálculo, ok? Ó, já tomei aqui a oportunidade, já coloquei todas as variáveis que nós determinamos aqui, né? Vamos na continuação. O que eu quero determinar? A temperatura final, ok? A temperatura inicial era de 20 graus Celsius, ele foi resfriado até uma determinada temperatura, cujo diâmetro ficou em 19,988 milímetros, ok? O raio inicial era de 20 milímetros, o alfa eu acabei de terminar, é 2 vezes 10 a menos 5. A variação de temperatura eu não sei, porque eu não sei qual é a temperatura final, e só que a variação do raio eu sei, que foi de menos 0,012 milímetros. Aí você me pergunta, mas professor, então o senhor tirou essas informações? Eu tirei tudo daqui, olha. Daqui, olha. O ΔR, a variação do raio, ok? O alfa, que eu determinei, tá certo? O R0, que é 20 milímetros, tá certo? Eu peguei essas informações daqui e transcrevi aqui para que nós possamos fazer os cálculos, ok? Eu disse para vocês que nós iríamos utilizar o quê? Nós iríamos aplicar a fórmula da dilatação linear, que é essa aqui, ó. ΔL é igual a L0, alfa, delta teta. Vamos aplicar essa fórmula assim, olha. Vou colocar ela bem aqui, mas só que nós vamos fazer uma adaptação, tá certo? ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o delta teta, ok? Só que nós estamos falando, pessoal, de raio. Então, ao invés de ser ΔL, eu vou chamar de ΔR, de raio. ΔR, a variação do raio, é o quê? É o raio inicial vezes o alfa vezes o delta teta, que é a variação de temperatura. Pessoal, nós determinamos o valor do ΔR, ok? Vamos colocar aqui, pessoal, para continuar essa conta aqui, tá? ΔR igual a R0 vezes alfa vezes delta teta. Qual é o valor do ΔR? Está aqui, o ΔR nós calculamos, é menos 0,012, ok? Quanto vale o raio inicial? O raio inicial do pino, 20 milímetros, multiplicado pelo alfa, está aqui o alfa. Acabamos de determinar o alfa, é 2 vezes 10 a menos 5. Vamos substituir o valor do alfa. 2 vezes 10
elevado a menos 5, ok? Isso aqui é o alfa, está faltando só o delta teta. Delta teta eu não sei, então eu vou determinar quem? O delta teta. A variação de temperatura. Pessoal, veja bem que a única variável que eu tenho aqui, olha, que é possível ser calculada, é a variação de temperatura, ok? A variação de temperatura. Então, eu vou calcular agora qual é esta variação de temperatura. Se eu descobrir qual é a variação de temperatura, como eu sei o valor da temperatura final, é possível calcular a temperatura final, tá certo? Eu sei a inicial, tendo a variação de temperatura, é possível calcular a temperatura final, porque a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Veja bem agora, como é que eu vou desenvolver este cálculo aqui, pessoal? Como é que eu vou desenvolver esse cálculo, tá? Olha só, eu expliquei para vocês que sempre que eu tenho uma variável, essa variável está sendo multiplicada por um fator ou mais de um fatores, ou aliás, vários fatores, para me determinar esta variável aqui, eu vou pegar o valor que está no segundo membro e vou dividir por esses números que estão multiplicando esta variável que eu quero determinar, ok? Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, resumo aqui, ó, resumo. Se eu tenho, por exemplo, aqui, pessoal, olha só, eu tenho aqui 3x igual a 12. Esse 3 está multiplicando o x, então esse 3 aqui ele vai passar dividindo 12, vai passar 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então o x é igual a quanto? É igual a 4, tá certo? Ok? Eu vou isolar isso aqui, que isso aqui é um borrãozinho que eu fiz, tá, pessoal? Ok? Só para falar para vocês que esse valor todinho aqui, olha, vai passar dividindo 0,12. Então, para me calcular o valor do delta teta, eu vou pegar esse 0,12, que é negativo, 0,012, ele vai ser dividido por quem? Por 20 vezes 2 vezes o quê? Vezes 10 elevado a menos 5, tá certo? 0,012 dividido por 20 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, veja bem, pessoal, eu posso escrever isso aqui de uma outra forma, ok? De que forma? Eu posso escrever esse 0,012 em potência de base 10. De que forma? Olha só, eu vou escrever esse número de maneira que apareça um 12 aqui, porque eu quero dividir esse 12 pelo produto de 2 vezes 2, que é 4, 12 por 4, que é uma divisão que vai ficar fácil de eu entender. Então, se para me aparecer um 12 aqui, pessoal, eu tenho que andar essa vírgula para a direita quantas vezes? 1, 2, 3, para poder ficar 12 aqui, ó. Então, eu vou colocar o menos, aí eu vou colocar 12, porque eu andei a vírgula aqui 3 vezes, ó. 1, 2, 3, só que tem uma coisa, eu vou ter que colocar aqui, ó, vezes 10 elevado ao número de vezes que eu andei a vírgula. Andei a vírgula quantas vezes? 1, 2, 3. Quando eu ando para a direita, o expoente é negativo. Eu andei para a direita, o expoente é negativo. Então, eu coloquei 10 elevado a menos 3. Tá certo? Aqui, voltei. A mesma coisa aqui, olha. Eu tenho aqui, ó, este 2 aqui, ó, é 2 vezes 10. Aliás, este 20 é 2 vezes 10 é 20. Aí, vezes o 2 vezes 10 elevado a menos 5. Olha, 10 elevado a menos 5. Tá certo? Agora eu vou continuar este cálculo aqui na parte superior. Tá certo? Vou continuar aqui, ó. Delta teta é igual a menos 12 vezes 10 elevado a menos 3, dividido. Olha, eu vou multiplicar aqui, pessoal, o 2 com esse 2 aqui, olha, aqui embaixo. Olha. Multiplicar aqui no denominador, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4.
ok? E esse 10 elevado a 1, eu vou multiplicar com 10 elevado a menos 5. Então vai ficar aqui, olha, 10 elevado a 1, olha, vezes 10 elevado a menos 5. Então, delta θ é igual, vou repetir aqui, menos 12 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 4, olha só, 4 vezes 10 elevado a quanto? Pessoal, eu tenho aqui, olha, produto de potência de mesma base. Esses dois 10 sendo multiplicados aqui. O 4 eu repeti aqui, olha. O 4 eu repeti. Eu tenho agora 10 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Produto de potência de mesma base. Eu repito a base, somo os expoentes. Então eu vou somar 1 mais menos 5. Vou somar 1 com menos 5. Então vai ser 1 mais menos 5. Então 1 mais menos, mais com menos é menos. Então vai ficar 1 menos 5. 1 menos 5 é quanto, pessoal? É menos 4. 1 menos 5 é menos 4. Então vai ficar delta θ é igual a menos 12 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por quanto? Por 4. Opa! Estou fazendo uma redundância aqui, já dava para me calcular direto, estou repetindo. Então, deixa eu corrigir aqui, tá? Deixa eu corrigir, isso aqui tudinho eu vou apagar, porque já dá para me fazer a conta direto aqui, eu estou perdendo tempo. Tá? Eu não posso perder tempo, tá? Ninguém pode perder tempo. Tempo vale ouro. Então, pessoal, eu vou dividir, olha. 12 dividido por 4. Como aqui é menos, eu vou conservar o sinal de menos. Eu vou pegar 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, é 3 vezes, ó, vezes, agora 10 elevado a quanto? Pessoal, esses dois aqui, ó, 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 4 é uma produto ou é uma divisão de potência de mesma base? É óbvio que é uma divisão de potência de mesma base. No produto, a gente soma os expoentes. Somos expoentes. Numa divisão, a gente subtrai os expoentes. Tá certo? Então, vamos lá. Então, é 12 dividido por 4 é 3. Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base, subtrai os expoentes. Então, eu vou pegar o menos 3 e vou subtrair do menos 4. Então, como esses dois sinais são negativos, o menos aqui da relação e o menos do 4 aqui que é negativo, eu coloco um parêntese, tá certo? Então, repetindo, divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, é menos 3, menos 4. Aqui eu faço jogo de sinal agora, ok? Então, vai continuar o seguinte, menos 3 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3, aqui eu repito, ó, menos 3. Pessoal, menos com menos é mais. Ó. Menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 4. Ok? E aí, finalmente, eu vou descobrir o valor do θ. O θ será menos... Opa, deixa eu apagar. Ficou muito feio aqui. Deixa eu apagar aqui. Ok. Apaguei. Retornando agora. Retornando para a canetinha. Isso. Veja bem, menos 3. Então vai ficar menos 3 vezes 10 elevado. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Subtrair. Fiz jogo de sinal aqui, ó, menos com menos dá mais. Agora eu tenho menos 3 mais 4. Sinais diferentes, subtrai. 4 menos 3 dá 1. Aqui, dá 1. Só que quando é 1, não precisa colocar, tá? Só que se o sinal for negativo, aí você tem que colocar. Ok? Subtrai dá o sinal do maior. Então dá menos 1, dá mais 1, dá mais 1. Então não precisa colocar. Eu vou colocar aqui, pessoal. Pronto. Dá um positivo, tá? Então delta θ é igual. Pessoal, menos 3. Aqui 10 elevado a 1 é 10. Isso aqui. 3 vezes 10 é 30. Então vai ser menos 30.
menos 30 graus Celsius. Olha só como está tudo batendo, tá certo? Ele está dizendo o seguinte, pessoal, olha, a temperatura tem que variar menos 30. Esse menos significa que a temperatura tem que baixar. Ela tem que baixar 30 graus. Menos significa baixar. Se fosse mais, seria aumentar 30 graus. No caso aqui, ela vai ter que baixar para poder esse parafuso diminuir de diâmetro, que está perfeitamente correto. Ok? Agora nós vamos determinar, pessoal, a temperatura final. Quanto vale a temperatura final? É isso que nós queremos determinar. Então, a temperatura final, vou determinar pela seguinte relação. Olha, delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Olha, acabamos de descobrir quanto vale a variação de temperatura. Quanto vale a variação de temperatura? Menos 30. Então, aqui onde tem variação de temperatura, eu vou colocar menos 30 aqui. Ok? Vou colocar aqui, ó, menos 30 é igual à temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial. Pessoal, qual é a temperatura inicial? Vamos olhar aqui, né, na questão. Está aqui, ó, temperatura inicial 20 graus Celsius. Está aqui, ó. 20 graus Celsius é a temperatura inicial. Então, eu vou colocar aqui, na questão que eu estou fazendo o cálculo, menos 20 graus Celsius. Ok? 20 graus Celsius. Então, eu posso escrever isso assim, ó, temperatura final menos 20 graus Celsius é igual a menos 30 graus Celsius. Ok? Não troquei nada aqui, ó, só fiz colocar isso aqui para o primeiro membro, esse aqui para o segundo membro, não troquei sinal de ninguém, então ficou tudo certo. Ok? Então, a temperatura final é igual a menos a temperatura inicial. Aqui é menos, vai passar para o outro membro com o sinal trocado, mais 20 graus. Ok? Então, a temperatura final tem que ser igual a quanto? Menos 30 mais 20 vai ser igual a menos 10. Menos 10 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, pronto. Finalizou aqui. Finalizou aqui. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o parafuso, o parafuso não, qual é o nome técnico que está sendo dado aqui? O pino, tá certo? O pino, ele estava numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, ele teve que baixar a temperatura até chegar a uma temperatura abaixo de zero, ou seja, teve que chegar a uma temperatura de menos 10 graus Celsius para que o seu raio diminuísse. Ok? Para que o seu raio diminuísse. Tá certo? Olha só. Geralmente, quando nós temos uma peça, um parafuso, por exemplo, de motor, quando um parafuso de um motor aquecido, tem um parafuso, às vezes, que está, por exemplo, da roda do carro, tá certo? Da roda do carro lá que você quer trocar o pneu, aí você faz muita força porque o parafuso não está querendo sair, né? A roda, quando ela começa a transitar, o carro começa a transitar, a roda ela aquece muito, então o parafuso ele aumenta de comprimento, de maneira que ele, aliás, a superfície do parafuso ela aumenta, o raio do parafuso também aumenta, então ele fica bem mais apertado, entendeu? Então, para que o parafuso fique mais fácil de sair, você pode jogar água. Você pega uma água gelada, vai jogando água gelada. Você joga água gelada, aí a roda vai esfriando, vai esfriando, aí ela vai diminuindo a sua seção transversal. A seção transversal da roda diminuindo, aí o parafuso afrouxa, fica mais frouxo. Aí fica melhor para você retirar a roda. Ok, pessoal? Tá bom? Então, o que eu falo para vocês? Refaçam essa questão, tá certo? Pelo menos umas 2 ou 3 vezes, até vocês sentirem segurança. Sempre uma questão semelhante a essa, nós cobraremos na próxima avaliação de vocês, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição para sanar as suas dúvidas, ok?